Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, sejam todos bem-vindos, uma Sim. boa noite para todos. Nós estamos hoje nesse encontro para falar sobre estratégias de precificação. Meu nome é Márcio Rodrigues, sou da Márcio Rodrigues e Associados, que nós temos a metodologia Propan, né, onde nós trabalhamos com treinamentos, cursos e consultoria. Organizamos esses encontros todos os meses para falar de temas que são importantes para o dia a dia da atividade que nós exercemos dentro do segmento de panificação, da área de alimentação. Dentro desse contexto, nós estamos acompanhando várias empresas e, com isso, a gente está sempre escutando e vivenciando os grandes desafios que as empresas estão vivendo, estão tendo que enfrentar, né? As reuniões que eu tenho tido com regularidade com as empresas, nós acompanhamos, principalmente nos primeiros semestres desse ano, os aumentos constantes das matérias-primas. Na padaria que eu estava agora conversando, que é a padaria lá de Fortaleza, as matérias-primas nos últimos 12 meses nessa padaria subiu 18%, o aumento médio, e eles tiveram um reajuste de preço abaixo desses aumentos, né, das matérias-primas. E isso, então, mostra que nós estamos com dificuldade de repassar essa pressão dos aumentos e tivemos que levantar, nesses últimos 6 meses, principalmente, os custos dos produtos que são produzidos, o impacto dos custos das matérias-primas e definir a estratégia de preço, definir a forma de estar trabalhando. E nós temos também os produtos que são revendidos, que são comercializados, que têm tido aumentos constantes, e com isso a gente precisa estar acompanhando e definindo uma estratégia, um posicionamento de preço. Algumas ações que são promocionais, a gente precisa entender como que vamos precificar. O objetivo desse encontro de hoje é passar algumas estratégias para que a gente saiba, se eu der um desconto, quando eu tenho que aumentar de volume, né? Se é um produto de fabricação e eu vou dar 10% de desconto, qual a quantidade que tem que aumentar na venda para poder eu ter resultado? Se é um produto de revenda, se eu der um desconto de 5%, eu tenho que aumentar quanto em volume? Como é que é a estrutura de custo de uma padaria? Como é que é a estratégia correta de precificação? Qual é a ideia que nós temos em termos de margem ou markup que nós utilizamos nos produtos dentro da estrutura de custo que as padarias têm? Nós temos aí a pressão dos aumentos dos custos fixos, a questão da tributação, que cada vez impacta mais na operação das empresas. Nos últimos 20 anos, as padarias agregaram muitos serviços, né? Nós temos hoje, do café da manhã ao jantar, passando pelo almoço, pela comida japonesa, pela pizza. Nós temos a questão dos produtos que são revendidos, que vai de um chocolate no Bomboniere a uma garrafa de vinho, aos frios, aos produtos que são processados. Muitas padarias operam com hortifruti, com uma conveniência completa, mais a parte de panificação, ou seja, uma padaria de 200 metros de área de venda, ela tem aí cerca de 1.600 itens no seu mix de produto. E desses 1.600, ela tem cerca de 400 produtos de fabricação própria e 1.200 produtos revendidos. Diante de um desafio como esse, nós temos um número muito significativo de fornecedores, uma operação que é complexa, né? Eu estava numa reunião agora à tarde e a gente estava avaliando. É uma padaria que tem um almoxerifado, o que libera do almoxerifado para os setores, por exemplo, para a cozinha, para a parte de padaria, de confeitaria, o que eles produzem com essa matéria-prima, qual que é a diferença do custo de mercadoria vendida em relação a esses pontos. Então, são muitas questões que nós temos aí dificuldade de gerenciar, de controlar, e precisamos ter um direcionamento para a tomada de decisão para que a gente consiga construir resultados que sejam interessantes dentro da realidade do investimento na atividade de panificação, ou seja,
Se eu tenho uma padaria que vende 250 mil por mês, provavelmente o investimento nela foi mais de R$ 1 milhão. Então, a gente precisa de ter um retorno sobre capital investido que seja compatível com o esforço que nós fazemos nessa atividade. E o setor tem se profissionalizado, as empresas têm buscado ferramentas, sistemas, software cada vez mais modernos. Eu estava numa rede de padaria na semana passada, são 11 lojas, são mais de 2.000 itens que são movimentados, e toda a tecnologia para gerenciar a movimentação de produtos, ela é realmente impressionante, porque já tem à disposição. Mas muitas vezes nós temos e não utilizamos. Quantas vezes nós temos um sistema de informática com muitos recursos e a gente mal utiliza para fechar o caixa? Então, não adianta também a gente ter, vamos dizer assim, ferramentas, como ter equipamentos de última geração e não utilizar de forma adequada esse recurso que está à nossa disposição. E quando a gente vai para o tema do dia, que é a questão da precificação, nós temos uma série de questões que geram dúvida de como definir a estratégia mais assertiva. Boa noite, Marcelino, seja bem-vindo. Quer fazer uma pequena apresentação aí para os participantes? Obrigado, pedir desculpa aí pelo atraso, eu tive preso no trânsito agora. Obrigado a todos por estarem aqui, por estarem participando, dar boas-vindas a vocês, me colocar à disposição em nome da Márcio Rodrigues. Eu sou gestor comercial e consultor estratégico também. Alguém que quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre a consultoria e tudo isso que a gente faz, eu estou à disposição, né? Boa noite, Wagner. Boa noite, Marcelino. Tá bom, bom te ver. Obrigado, gente. Boa noite a todos e que todos aproveitem bastante aí esse evento aí, esse momento com o Márcio, né? Como diz o Ângelo, né, Márcio? Aproveitar bastante para usufruir, trocar ideia, conversar, né, Zaires? Obrigado aí mais uma vez por prestigiar a gente e me coloco aqui à disposição para vocês. Vai ter uma lista que eu vou mandar para vocês aí de presença. Quem responder, a gente manda esse conteúdo, né, Márcio? Depois pelo e-mail. Então, lembrando a todos que eu vou colocar no nosso chat aqui para que vocês possam preencher. Mais para frente eu vou colocar aí, tá bom? Um abraço, obrigado, Márcio. Ok, Marcelino. Bom, nós temos uma parceria muito próxima com a empresa Ricone Alimentos. Eu vou convidar o Wagner para dar uma boa noite para todos aí. Wagner, das suas considerações. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado, Márcio, Marcelino, pelo espaço. Vou ser sucinto aqui, não quero, de fato, também estar presente aí nessa palestra do Márcio, né? Adquirir cada vez mais conhecimento, isso é importante para todo mundo. Vamos lá, pessoal, meu nome é Wagner Guimarães, eu sou diretor comercial da Ricone Alimentos. Nós somos uma empresa de ingredientes, insumos para panificação, somos oriundos aqui do estado de Minas Gerais, né? Nós somos uma empresa de 25 anos de mercado e hoje nós somos presentes em 20 estados do país, né? A Ricone Alimentos, há 11 anos atrás, ela passou a ser gerida por novos empresários. E, de fato, posso passar para vocês que, a partir desse momento, dessa nova gestão, a empresa evoluiu de forma bem consistente, né? Para se tornar uma empresa, de fato, para entregar produtos de alta qualidade que, de fato, entregue as necessidades que os nossos clientes necessitam, né? Hoje, a gente possui um portfólio de 153 SKUs, entre a marca Ricone e parceria de marca própria no mercado, né? Transita esses produtos entre misturas e preparos para panificação tradicional. A gente tem também uma linha de confeitaria fina e tradicional, aditivos para panificação, né? Que facilita aí o processo produtivo e mesmo até aumento de qualidade dos produtos, né? Nessa nova fase de gestão da empresa, o foco sempre foi buscar a tecnologia. A gente saiu de um mercado extremamente
dentro da grande Belo Horizonte, algumas ramificações no interior do estado, como eu falei para vocês, hoje para 20 estados hoje atendendo no Brasil, né? Então, a partir dessa gestão, a gente sempre buscou foco em tecnologia, desenvolvimento de novos produtos, para atender, de fato, a essa necessidade e toda essa transformação constante que a gente tem vivenciado dentro da planificação, né? Então, a empresa, de fato, busca essa questão de padronização, praticidade, inovação, tendência de consumo, está no DNA da empresa, dessa nova gestão, né? Por exemplo, falando em buscar em questão de inovação, tendência de consumo, né, a Ricone, ela sempre está aberta a novas parcerias, né? E uma dessas parcerias, de fato, é com a Márcio Rodrigues, né? A gente tem um produto aí desenvolvido a 4 mãos, né? Que é um dos carros-chefe da empresa, que é um mix de enzimas com massa madre, é o Alpes, né? Eu até acredito que o Márcio já tem nas padarias dele, utiliza desse produto, né, Márcio? Com certeza. A gente buscou aí também parcerias com empresas alemãs, belgas, enfim, para fomentar esse produto de alto padrão. Então, é um mix de enzimas que a gente aplica com massa madre, que a gente aplica em massas doces, massas rústicas, né, para pães rústicos, enfim, entregando um resultado assim espetacular, alta maciez, sabor, um shelf mais prolongado. Então, um produto de fato de muita tecnologia. Mostra muita cara hoje do que a Ricone é presente no mercado, né? O que eu posso passar para vocês também é uma abertura muito grande da empresa no que tange em relação à parte técnica, né? Então, além de levar um portfólio bem completo, a gente tem um time técnico disponível para consultoria e manipulação de produtos, né? Levando aí novidade, aplicação e novos receituários. Por exemplo, hoje a gente está finalizando mais um receituário da nossa linha de queijos. Então, tudo que se aplica aí para misturas para pão de queijo, chipa, enfim, a gente criou e está finalizando um receituário bem interessante para apresentar para o mercado, né? Então, a gente tem todo um time que vai até você para fazer essa manipulação e treinar também os nossos clientes, né? Além desse receituário de queijo, a gente tem uma linha bastante diversificada, né? Bolo zero açúcar, receituários para bolo zero açúcar, bolos especiais, linha de festa junina, produtos natalinos, está vindo agora essa parte sazonal, né, Márcio? Principalmente utilizar o panetone, então a gente também está finalizando um receituário bem direcionado para esse produto. Então, assim, quais são as formas de utilizar, além do panetone tradicional. Então, a gente tem uma linha bem completa de receituários também para apresentar para o mercado. Bem, de forma geral, né, a você que ainda não teve uma oportunidade de ter uma experiência conosco, né, peço humildemente aqui nesse espaço uma oportunidade de conversarmos, né, um atendimento direto ou através do nosso time de distribuidores, né. Temos a maior satisfação em poder abrir esse universo de oportunidade a todos vocês. E para você que já teve ou tem alguma experiência com os nossos produtos, com a nossa parceria, a gente está aqui aberto para ampliar essa parceria, né? E falo isso de coração aberto, que a gente cada vez mais vem com boas novidades, produtos de fato e que o mercado ou está em tendência de consumo ou novidades de fato para ampliar os negócios aí do dia a dia da padaria, né? Então, peço a vocês aí, humildemente, para nos visitar através do nosso site, ricone.com.br, né? Através do Instagram, @RiconeAlimentos, estamos lá no Instagram, no YouTube, né? E um contato que depois eu vou deixar com vocês aí também para a gente poder estar apresentando todo esses benefícios e mix de produtos e serviços que é o nosso DNA, tá? E, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade de poder estar apresentando um pouco mais os nossos serviços aí. Ok, Wagner, muito obrigado. A Ricone sempre presente, uma empresa que a gente trabalha já há quase 5 anos juntos e estamos aí sempre trazendo algumas alternativas que sejam
produtos que deixem as panificadoras cada vez mais competitivas e acesso à tecnologia. Bom, nosso assunto hoje é precificação. Eu vou compartilhar o conteúdo para que a gente possa iniciar sobre o tema do dia, né? Como aumentar o lucro com estratégias corretas de precificação. Nós sabemos que o posicionamento correto de preço, ele tem uma resposta significativa. Quanto mais qualidade, quanto mais você tem uma percepção de valor por parte do cliente, e com isso ele entende que o preço está coerente com o valor que você está entregando de qualidade de produto e de serviço, melhor vai ser sua performance de participação de mercado, de volume de venda. Mas para a gente entrar dentro desse contexto, né, nós sempre colocamos que a gente atua em conjunto com várias empresas. Hoje, algumas empresas, como a Bakery Tech, faz um trabalho diferenciado dentro do setor de panificação, em termos de tecnologia, e algumas outras empresas parceiras, como a Prática, a Unifilha, a CAC Group, a Tecnoep, a Casa Sol, todas empresas que a gente tem trabalhado junto aí para entender melhor o negócio panificação. E aí nós vamos iniciar entendendo um pouco do que é o mercado de panificação, né? Quando a gente avalia os principais indicadores, nós temos um grupo de quase 50 empresas que nós monitoramos todos os meses para saber como é que está o comportamento de venda, a projeção do volume. Nos primeiros 6 meses desse ano, nós tivemos um crescimento médio de faturamento de 18,8%. Lógico, refletindo os aumentos dos preços, a recuperação dos negócios, a volta dos serviços, e isso tem projetado um faturamento. Agora, nos últimos 3 meses, esse crescimento ele deu uma reduzida. Nós estamos hoje, por exemplo, no mês de agosto, nós fechamos com uma média aí de 12% de crescimento em relação ao mês de agosto do ano passado. Algumas empresas foi 0%, algumas empresas foi 30%, algumas empresas foi 8%, algumas empresas foi 15%, na média chegamos em 12%. Então, a gente acredita que a panificação vai faturar entre esse ano de 2022, perto de 120 bilhões de reais, vai ser o volume total de negócio das empresas de panificação no Brasil. Quando nós traduzimos esse faturamento em volume, é impressionante, né? O setor movimenta quase 6 milhões de toneladas de produtos panificados, somente o pão francês é mais de 2 milhões de toneladas, o volume comercializado ano, e nós temos alguns produtos com uma alta performance, crescente, né? Os pães macios, a linha de pães de queijo, os bolos, e nós temos os produtos regionais, típicos em determinadas regiões, e isso mostra que o negócio de panificação realmente é um volume. E isso desperta o interesse de várias empresas em crescer dentro do setor de panificação, né? As pesquisas mostram que a expectativa do consumidor de padaria, né? 60%, já que nosso tema hoje é preço, 6 a cada 10 consumidores que escolhem comprar os seus produtos em padaria sabem que vão pagar um pouco mais caro do que em outros canais de venda. Com isso, esse cliente ele se sente no direito de esperar uma entrega de qualidade de produto e de serviço acima da média. Então, a padaria que consegue entregar produtos com frescor, sabor, com uma qualidade, né, que reflita prazer na alimentação, produtos saudáveis, onde transmita a segurança da qualidade no processo de fabricação do produto. Ou seja, se o produto, as expectativas estão muito alinhadas em se o produto é saudável, é saboroso e se está fresco. Então, o consumidor de padaria, ele é um consumidor mais exigente, né? A expectativa, né? Eu estava numa reunião na semana passada de uma rede de lojas e
essa rede de loja, com 10 lojas, ela consegue ter um volume de venda que uma rede de supermercado com 36 lojas para conseguir vender o que as 10 lojas vendem. Então, a expectativa do consumidor de padaria é qualidade. Ele espera mais qualidade. Por isso que nós que atuamos dentro do setor de panificação, temos que sempre procurar entregar produtos realmente diferenciados, produtos com muita qualidade. Isso é um ponto importante, porque, em média, o preço praticado de produtos panificados nas padarias é 40% maior do que o preço, por exemplo, praticado em supermercado, né? Principalmente as chamadas commodities, pão francês, alguns produtos, né? Então, isso reflete que o consumidor vai esperar mais qualidade. Quando a gente fala na globalização, hoje, como a gente estava aqui com a apresentação do Wagner, da Riccone, mostrando que um produto tem tecnologia internacional, por exemplo, esse Altés a gente usa nesse brioche. Por isso que a gente estava percebendo que um pão produzido na nossa padaria, ele tem ingredientes e tecnologia de várias partes do mundo, né? Então, ele tem uma farinha da Argentina, ele tem uma massa madre da Alemanha, ele tem enzimas para aumentar a maciez vindo da Dinamarca. A receita foi feita por um técnico francês, um técnico belga, aliás, de uma escola francesa de panificação, e a gente está produzindo isso na nossa padaria. Então, quando a gente fala de globalização, de tecnologia, tanto nos ingredientes, nos insumos, quanto nas matérias-primas, de modo geral, mas nos processos, nos equipamentos. Então, não dá para achar que a padaria funciona de forma isolada, né? E essa tecnologia ela está acessível aí a todo o mercado e algumas empresas têm feito uso. E é muito interessante, eu estava numa padaria, ela está numa região mais popular e, mesmo assim, ela tem uma performance de venda significativa e a gente percebe tudo isso que nós estamos tratando aqui funcionando dentro dessa padaria, e isso traz o resultado. Por quê? Quando a gente fala que o setor de panificação movimenta 6 milhões de toneladas de produtos panificados, fatura 120 bilhões, que é a projeção que está para esse ano, 65% desses 120 são produtos panificados, né? Então, dos 120 bilhões, o setor deve movimentar só de produtos de panificação 78 bilhões de reais em 2022. Isso está fazendo com que vários investidores queiram atuar dentro desse mercado. Então, nós temos aí a chegada das grandes indústrias de panificação, né? Nós já temos empresas é muito interessante, eu gosto de futebol e assistindo futebol no final de semana, comecei a prestar atenção que uma das publicidades nos estádios, e eu vi em estádios em várias regiões do Brasil, é de uma empresa que o forte dela é pão francês, né? Então, você vê que a chegada da indústria de congelados, a automação na indústria, né? Nós temos hoje no Brasil 17 linhas de 5 toneladas hora de produção de pão francês automatizado, né? Cada linha dessa produz o equivalente a 500 padarias tradicionais, para se ter uma ideia. Já tem 17 linhas instaladas no Brasil. Essas 17 linhas instaladas, elas já têm capacidade para produzir 1 milhão de toneladas de pão francês ano, que é 50% do mercado de panificação de pão francês que nós temos no Brasil. Então, a chegada dessa indústria fez aumentar o número de pontos de venda, aumentar a concorrência, e isso tem trazido um cenário cada vez mais desafiador para as empresas de panificação. Quando nós vamos para a panificação industrial, nós temos aí uma inovação disruptiva, que foi a chegada dos pães com shelf life longo, né, com 70 dias, 80 dias. Há bem pouco tempo, uma empresa tradicional de panificação tentou tornar a sua marca nacional, que foi a Seven Boys, e ela precisava montar uma fábrica para poder atender cerca de 400, 500 quilômetros de um raio de atuação. Hoje, essa empresa que a gente está vendo aqui no slide, ela atende pontos de venda a 4.000 quilômetros de distância de onde ela produz o produto, né? Então, isso mostra que isso traz uma mudança no mercado. Eu
tenho oportunidade de viajar em vários estados do Brasil e vejo esse pão nos supermercados em todos os lugares, em grandes centros, em áreas mais distantes, no norte, no centro-oeste, no sul, no sudeste, no nordeste. Hoje, essa empresa tem uma capacidade de produzir 1 milhão de pães por dia, né? Então, nós temos aí um mercado com grande volume, nós temos a chegada das empresas que estão automatizando o processo de produção, nós temos os produtos substitutos que têm pressionado o mercado de panificação com preço, shelf life, qualidade, e nós temos novos modelos de ponto de venda, né? Novos pontos de venda com as chamadas lojas de proximidade. Essas lojas de proximidade, elas vêm com o objetivo claro de competir com as padarias. Exatamente atender o mesmo perfil de compra das padarias, o mesmo momento de compra das padarias, com essa finalidade. E uma das questões que a gente analisou na operação dessas empresas é que o posicionamento de preço de alguns grupos de produtos que nós trabalhamos na padaria, eles são mais competitivos. Então, essa rede está abrindo quase uma loja por dia em São Paulo, né? Oxi tá próximo, não há o que se negar. Qualidade e praticidade que isso pode levar. Tá tudo na mão, aí tá. Tem Oxo que sorte rapidinho, é muito fácil de chegar. Um pé que eu tô voando, que tô precisando. Do outro pé eu volto, o tempo sempre vai sobrar. O Oxo é 24 horas, tem café, almoço, lanche. Na sua casa nada vai faltar. É o máximo, é prático. Tem do Oxo, tá próximo. É o máximo, é prático. Tem do Oxo. Tá próximo pra você, próximo de você. No Oxo tem limpeza, sobremesa. Encontro com os amigos no Oxo, beleza? Comida pronta pra levar pra casa ou pra comer agora. Cerveja gelada do churrasco de última hora. É o máximo, é prático. Tem do Oxo, tá próximo. É o máximo, é prático. Tem do Oxo, tá próximo pra você, próximo de você. Bom, eu estava numa dessas lojas em São Paulo, na fila para pagar no caixa, e tinha 2 adolescentes na minha frente comprando produtos de Bomboniere. E um virou para o outro e falou assim, olha, pode levar, porque aqui é bem mais barato do que na padaria lá perto de casa. Eu presenciei esse depoimento ali na hora. Então, a gente começa a verificar o seguinte, que toda essa transformação no setor de panificação também está trazendo novos modelos de operação de ponto de venda. E o consumidor, quando ele recebe praticidade, mix, posicionamento de preço, padrão, que é o que as indústrias entregam, padrão no processo produtivo, para poder entregar um padrão de qualidade, na curva ABC de venda dessa rede de loja, o produto número 1 de venda é o pão francês. Então, mesmo com um mix lá de 3 a 4 mil itens. Então, dentro desse contexto, nós temos um mercado extremamente competitivo, né? E com uma tendência aí de ficar cada vez mais diferenciado em relação a essas empresas. Nos primeiros semestres desse ano, nos primeiros 6 meses, nós tivemos uma pressão de aumento das matérias-primas muito grande. Nós tivemos a farinha aí dobrando de preço, 120% de aumento em relação aos último ano passado. Nós tivemos picos aí de aumentos de insumos em relação ao produto, né, aos produtos, às matérias-primas. Isso é uma questão que está acontecendo no mundo inteiro, né? Nós temos a inflação aí nas principais economias do mundo, e no Brasil não é diferente. E esse aumento a gente tem acompanhado, né? Os índices percentuais, tanto dos principais produtos de panificação, quanto dos insumos, quanto das matérias-primas. A gente tem aí índices oficiais e tem índices que a gente está acompanhando, né? Nós avaliamos todos os meses as principais commodities pelos custos na Bolsa de Valor para verificar a tendência desses preços, né? A gente sabe aqui que no mês de março, fevereiro, março, tivemos picos de aumento, começamos o ano com uma pressão muito forte, ela vem diminuindo, essa pressão inflacionária ela vem diminuindo, não estabilizou, diminuiu o ritmo que estava, né?
mas a gente sabe que algumas empresas no setor de panificação, elas tiveram mais velocidade para alinhar os seus preços e outras não. Então, as diferenças de preço ficaram mais significativas. Algumas empresas estão com seus custos bem apurados e já estão com os preços corrigidos, enquanto outras não. Então, você acaba vivendo uma situação de mercado onde, de repente, você é o mais caro de uma hora para outra, porque você está com os preços todos atualizados. E os concorrentes não seguem a mesma linha. Tem uma cesta de insumos de matéria-prima que nós monitoramos em algumas empresas, e essa cesta de matérias-primas que a gente monitora, para vocês terem uma ideia, no mês passado ela estava com 6% de aumento em relação ao último trimestre acumulado. Então, aqui no início do ano, a gente estava medindo ali, vendo, tem mês que 3% de crescimento, mês que 4%, 3%, 2%. Em 3 meses, acumulou 11,5% de aumento das matérias-primas. E isso pressiona os nossos custos, aumenta o CMV. Então, quando a gente analisa se o CMV planejado de matéria-prima na produção da padaria médio seria 30%, se ele aumenta 40% no valor das matérias-primas, ele sobe para 42%, né? Então, dentro desse contexto, a gente tem, vamos dizer assim, um impacto constante e precisamos estar muito bem informados sobre os nossos preços, né? Quanto custa. Então, é muito importante hoje você ter a ficha técnica atualizada dos seus produtos. É fundamental. Então, quando a gente pega um exemplo como esse que está aqui no slide, você tem, no caso, esse exemplo que foi o brioche, que eu mostrei a imagem para vocês, a manteiga nesse brioche é 55% do custo dele. É quase o dobro, é muito mais do que o preço da farinha. Então, os ovos representam 23% do custo e a manteiga 55% do custo. Então, dentro desse contexto, se você não tem esse impacto, então, quando nós tivemos aí a mussarela, que chegou a preços absurdos, né? Agora nós estamos com preço recuando, mas chegou a preços muito absurdos, tirou a rentabilidade de vários produtos. Então, é importante ter a ficha técnica, é importante ter a composição do custo, é importante monitorar o peso, né? A matéria-prima, a farinha de trigo, representa, em média, 17%, 18% da compra de matéria-prima nas padarias, e aí a gente precisa verificar como é que está o impacto dessa questão dos preços para repassar para o preço final. E muitas padarias trabalham com uma operação muito forte de almoço. Nós temos exemplos de padaria que a refeição chega a representar 25% do faturamento da padaria. E alguns pontos nós passamos a identificar que precisa ser gerenciado na operação do almoço, né? Na operação do almoço. Você tem, hoje, um custo de cardápio que precisa representar, em média, 25% ou até 25% do preço que você vende o produto. Então, se você vender o buffet a 65 o quilo, o custo do cardápio médio tem que ficar em torno de R$16, R$16,25 do preço que você vende. Esse é um ponto importante de gerenciamento. Então, é importante a estruturação do cardápio para que defina esse posicionamento de preço. É importante medir o que é produzido na cozinha e 70% do que é produzido na cozinha tem que passar no caixa. É fundamental que você tenha essa performance. Se o cardápio custa 25% do preço de venda e você vende 70% do que está produzido na cozinha, você vai ter um custo de mercadoria vendida no almoço de cerca de 35%. Então, a operação, tanto dos produtos da área de panificação, precisa estar com os custos, quanto na operação do restaurante, precisa estar bem gerenciada, porque a gente tem as margens, porque o posicionamento de preço reflete os controles que você tem, o gerenciamento na movimentação de produto, o gerenciamento e a eficiência dentro desses processos operacionais.
Então, essa estratégia para ter o preço competitivo, nós temos os produtos de fabricação própria e os produtos que são revendidos. Para os produtos, todos a gente sempre analisa, é lógico, você tem uma estrutura de custo fixo, então, a estrutura de custo fixo hoje, quando a gente utiliza o indicador do número de funcionários, então uma padaria com 10 funcionários, ela tem um custo fixo aí em torno de R$50 mil por mês. Então, uma padaria com 100 funcionários vai ter um custo fixo aproximado aí de 550 mil reais por mês. Então, o custo fixo está variando entre 4 e 7 mil reais por funcionário, o custo fixo, né? Então, isso depende um pouco da localização da loja, em função de custos de transporte, custos de aluguel, mas dá para se ter uma ideia. Então, a gente precisa de volume e margem de contribuição. Então, é importante analisar qual é a margem de contribuição, que é quanto você ganha por cada unidade vendida, versus o volume que você está comercializando. E esse posicionamento de preço, ele é importante para impactar no volume, tá? Então, se você está com um posicionamento inadequado de preço, a tendência é você diminuir o volume. E você, mesmo sendo uma loja especializada, já existe a expectativa de mais qualidade. Então, eu preciso ter qualidade para ter o respaldo em ser um posicionamento de preço, mas vai ter um fator importante que vai influenciar. Eu gosto do depoimento desse empresário, que tem uma rede de 250 restaurantes e lanchonetes no Brasil. Na construção da sua empresa, teve um momento que eles fizeram uma redefinição da política de preços a serem praticadas. E essa redefinição trouxe grandes resultados, né? Então, vou mostrar aqui o vídeo para vocês. Só um minuto. Eu pensei, bom, o que está errado? O meu produto é bom, eu tenho certeza que o cheeseburger é bom, o atendimento é bom, o lugar é lindo, tudo dá certo. A gente faz uma publicidade pequena que fosse, mas bem feita. O que está errado? E eu pensei, todo mundo fala que o cheeseburger é bom, mas é caro. É bom, mas é caro. Sempre vinha o é caro atrás. E aí que foi a grande virada. Eu pensei, puta, o meu negócio é caro. Então, por mais que seja bom, eu resolvi num ato meio de desespero, de que eu tenho que salvar esse troço ou fechar isso tudo, porque eu não aguento mais tanto prejuízo, eu resolvi baixar o preço e a gente diminuiu o preço em 42%. Na época era assim, tipo 19 e pouco, foi para R$12 o cheeseburger do Madeiro. E eu digo, bom, e com isso eu vou ter que só ganhar, se eu tenho que fazer, ganhar no volume, se eu ganhar no volume eu salvo o negócio. Quando nós baixamos, e daí eu mudei a marca, era Madeiro Prime Steakhouse, eu mudei para Madeiro Express, para poder contar que eu estava mudando. Quando eu mudei para Madeiro Express, eu fiz uma publicidade interna nos shoppings. Estou falando rápido, estão me avisando que está terminando. Então, eu fiz esse... Quando eu mudei para Madeiro Express, Express porque é rápido, Express porque é barato. E para as pessoas saberem que não era caro mais, eu tinha essa fama de careiro. Quando nós diminuímos o preço e mudei para Express, a gente aumentou a nossa venda em 60 dias em 500%. Em reais, 500% em reais, que isso corresponde a 8 vezes mais pessoas, porque como eu baixei o preço, eu tinha que compensar no volume. A gente aumentou a venda em R$500, em 500% em 60 dias. A comparação de hoje dos mesmos restaurantes com o que era antes, dá 10 vezes. Então, hoje a gente vende 10 vezes mais em São José dos Pinhais. Eu vendia, em média, 38 mil em São José, vendo hoje 350 mil em São José. Exatamente com o mesmo restaurante, com as mesmas pessoas, com o mesmo produto, eu estava errado no posicionamento de preço. Quer dizer, a grande sacada, a grande virada foi posicionar corretamente no preço. E eu entendi e aprendi que pobre precisa pagar barato, rico adora pagar barato. Bem interessante essa percepção, né? De que o pobre precisa pagar barato e o rico adora pagar barato. Aí a gente vê os free shoppings, né, nos aeroportos, com
cartões sem limite e todo mundo correndo atrás de descontos, né? Então, aí você vê o posicionamento de preço, quanto que influencia a percepção do cliente em relação à compra. E aí, dentro do nosso estudo, existem as estratégias dos produtos de revenda. Quando a gente mostra uma rede de loja como essa Oxxo, eu estive lá e comparei os principais produtos, leite, açúcar, óleo, margarina, vários produtos, e o posicionamento de preço é assim, um pouquinho mais caro que o supermercado, mas muito mais barato que a padaria, né? Então, fica num posicionamento de preço intermediário, muito focado nas chamadas lojas de proximidade. E aí os estudos mostraram que nós temos aí 6% dos itens que são produtos com grande percepção de imagem de preço. 12% são produtos com média percepção de preço pelo cliente. 74% são imperceptíveis em relação a preço. 4% absolutamente nenhuma percepção de preço. E ainda tem os produtos sazonais, que o cliente só presta atenção no preço em determinadas épocas específicas do ano. Então, é importante entender quais são os produtos com esse peso maior, que é esse 6% de grande percepção de preço, tá? E aí, esse slide, ele resume as principais estratégias que a gente tem observado. Primeiro, os chamados ativadores de vendas, de revenda, que é aproximadamente aí 70, 80 itens, você, como loja de proximidade, tem que trabalhar com preço final de até 20% mais alto do que as chamadas lojas abastecedoras, que normalmente, como é que o cliente compra? De cada R$100 que os consumidores gastam com alimentação, R$60 ele compra nas chamadas lojas abastecedoras, que são os supermercados, atacarejo. R$20, que é 20%, ele faz compras de emergência, né? Ele não tem uma relação muito definida. E esses R$40 que está entre compra de emergência e compra de reposição. Compra de emergência é 5%. O que é a compra de emergência? Eu estou voltando para casa, sexta-feira, voltando do trabalho, e eu lembro que não tem leite na minha casa. E aí eu passo numa padaria. Percebo que o preço do leite longa-vida é 50% mais caro do que a loja abastecedora. Então, eu faço a compra de emergência. O que é a compra de emergência? Eu compro só o que eu vou consumir naquele momento, 1 litro. Mas, se essa padaria tem um preço adequado para compra de reposição, aí não, aí eu compro o leite do final de semana. Eu já faço a compra do final de semana. Aí, de repente, eu vou comprar 3, 4 litros de leite. Então, a compra dos produtos ativadores de venda, que são os produtos com alta percepção de preço, que são, em média, aí, 70, 80 itens, o cliente está disposto a pagar até 20% naquele preço mais alto do que a loja abastecedora. Se passar disso, ele só vai fazer compra de emergência. Compra de emergência é quando você chega num hotel, 11h30 da noite, e aí você esqueceu o shampoo, e você passa na lojinha do hotel e compra o shampoo que você está acostumado a utilizar. E ele custa 2,5 vezes o preço que você está acostumado a pagar. Então, você compra de emergência. Você não faz a compra de necessidade sua. Quais são os limites para se trabalhar com ativadores de venda? Ou seja, os ativadores de venda, eles devem representar até 6% da venda total. Então, se eu vender R$200 mil, R$12 mil são de ativadores de venda. E eles só podem representar, no máximo, 10% do lucro bruto. Então, se eu tiver uma operação que vende R$200 mil e eu tiver um custo de mercadoria vendida de 100 mil, então eu tenho um lucro bruto de 100 mil. Então, eu não posso ter desse lucro bruto de 100 mil mais do que 10% de 10% de lucro bruto voltados para esses produtos ativadores de venda. E aí eu tenho as promoções, que são os produtos âncoras, né? E as promoções é o seguinte, quando eu tenho 10% de desconto num produto de fabricação própria, eu preciso crescer 16% no volume
16% no volume, para poder ganhar a mesma coisa do que eu estava ganhando naquele preço, né? Se eu vendo um produto por 10 e eu dou 10% de desconto, se eu vendia 100 unidades, eu tenho que vender 116 unidades. Se eu der 20% de desconto, se eu estou acostumado a vender aquele produto por R$30, e aí eu vou dar 20% de desconto e vender por R$24, se eu estava vendendo 100 unidades, eu tenho que passar para 140 unidades, ou seja, eu tenho que crescer 40% no volume para ganhar a mesma coisa. Então, quando a gente faz ações promocionais como festivais de produtos, o objetivo, quando dá 20% de desconto, é superar os 40% de volume médio que você vende daquele produto. Quando o produto é de revenda, né, quando o produto é revendido, se você tem se você dá um desconto de 5%, você tem que crescer 20% no volume. Se você der um desconto de 10%, você tem que crescer 50% no volume para ter a mesma margem de contribuição. Então, normalmente, as ações promocionais, você precisa impactar em volume para que essa redução de preço não signifique tanta redução de margem, e aí você fazer isso numa compra de oportunidade, nas janelas de oportunidade. Então, ativadores de venda e promoção. Ativadores de venda são cerca de 70, 80 produtos que você precisa ter o preço até 20% mais alto do que as lojas abastecedoras. Esses produtos não podem representar mais de 6% da sua venda total e não podem representar mais de 10% do seu lucro bruto. Para descontos nas promoções, nos produtos de fabricação própria, se você dá 10% de desconto, tem que crescer 16% no volume. Se você dá 20% de desconto, tem que crescer 40% no volume. Para os produtos de revenda, se você der 5% de desconto, você tem que crescer 20% no volume. Se você der 10% de desconto, você tem que crescer 50% no volume. E aí nós temos os exemplos, né, de produtos ativadores de venda. Normalmente, na consultoria, a gente tem uma lista de quais são esses principais produtos, eles variam, as marcas variam um pouco de região para região. O café mais vendido em São Paulo é diferente do que é mais vendido em Belo Horizonte, que é diferente do que é mais vendido em Montes Claros, ou no Espírito Santo. Então, o leite mais vendido em Belo Horizonte não é o mais vendido em Vitória. Então, você tem as marcas, né? E aí, dentro desse contexto, quando nós falamos sobre essa questão do gerenciamento de custos, nós montamos uma tabela para facilitar o entendimento dessa gestão de custos, ou seja, eu tenho que ratear os custos fixos dentro de uma estratégia. Então, essa tabela aqui, esse slide, ele mostra uma simulação de como que a gente trabalha com a questão das margens, né? Ou seja, numa padaria que tenha 40% do seu faturamento de custo fixo, são as despesas, os custos indiretos, como é que eu vou dividir numa venda de R$100.000, eu tenho R$40.000 de custo, como é que eu vou dividir isso em todos os setores? Então, o que essa tabela nos mostra? Primeiro, a composição do faturamento, ou seja, 5% da venda mercearia, 8% da venda bebida, 6% da venda frios, 2% da venda congelados, 5% da venda laticínios, 3% da venda de cigarro, 3% de bomboniere, sorvete 1% e 65% da venda produtos de produção própria, né? Os leites, 2%. Então, você tem a composição do faturamento. Diante dessa composição do faturamento, você tem os markups médios de cada grupo de produtos. Então, a título de exemplo, no setor de mercearia, um markup médio em torno de 35%, no setor de bebidas 45%, nos frios fatiados 80%, nos congelados 40%, laticínios 45%, cigarro 9,3%, a bomboniere 80% e assim sucessivamente. E aí nós temos a produção. Bom, o markup médio do que é produzido está girando em torno de 235%, mas é um markup médio. Por quê? Você tem
pães tradicionais com média de 300%, pães especiais com 300%, pães artesanais com 330%, confeitaria com 250% sobre o valor da matéria-prima, operação de restaurante cerca de 220%, pão de queijo e derivados cerca de 200, salgados 250, rotisseria 150, sucos. Você tem alguns produtos que na faixa vai variar entre 180% e 400%. E, então, esse mix, essa composição, onde o pão francês é um dos produtos com maior margem, vai dar uma média de 235% de markup no setor de produção. Então, se eu vendi 65 mil, a previsão é eu gastar com matéria-prima 19.403. Então, eu tenho minha venda, eu tenho o markup, e aí eu tenho o meu custo de mercadoria vendida prevista para aquele setor. Se essa padaria tem essa composição de mix de venda, ele vai ter 43,5% de CMV. Então, nos 100 mil de venda, menos os 43.588, ele tem um lucro bruto de 56%, que é 56 mil. 72% desse lucro bruto são as despesas, o custo fixo. E aí, dentro desse contexto, quando você utiliza o critério para distribuir esses custos fixos em relação a cada item que você comercializa, o que melhor se aplicou no negócio de panificação, pela diversificação de produtos, pela estrutura de custo, pela operação de varejo, onde o cliente que quer comprar pão de forma, ele espera encontrar a mussarela e o presunto para poder fazer o seu sanduíche. Então, você tem produtos na loja que têm uma ótima margem de contribuição, mas que vendem bem quando se tem outros produtos. Então, o varejo é muito dinâmico em relação a isso. E aí, a forma de distribuir esses custos por produto no varejo, que melhor se adequa a essa realidade, é o que chamamos de margem de contribuição. Então, o raciocínio é quanto eu tive de lucro bruto total na operação. Nesse exemplo de 100 mil reais, 56 mil. Quanto que o setor aqui analisado, nesse caso a mercearia, representou desse total desse lucro? 2,23%. Essa é a margem de contribuição. Quanto que o setor de produção contribuiu para a formação do lucro? 80%. Então, eu representei na produção 65% do meu faturamento, mas do lucro representou 80%. Os congelados representaram 2% da venda, mas do lucro representou 1%. O cigarro representou 3% da venda, mas do lucro representou menos de 0,5%. Então, aqui a gente tem o mapa do lucro, aqui a gente tem o mapa da venda. E aí, dependendo de como é que é a precificação, eu tenho esse parâmetro. Só que eu tenho que ratear o custo de mão de obra, de energia, de aluguel, em relação a todos os custos. Então, se a produção contribui com 80% do lucro, a produção vai contribuir com 80% do custo de operação. Então, se a loja tem 40% do seu faturamento em custo indireto, mão de obra, energia, aluguel, os impostos, tudo isso, 80% desse custo vai ficar com a produção. Em termos práticos, o que significa? Se eu tenho uma formulação de um produto que me custa de matéria-prima R$10, eu tenho mais R$16,70 de custo fixo. Então, esse produto que a matéria-prima custa R$10, ele vai me custar de R$26,70. Então, o que esse slide nos traz? Balbini, que existe uma forma de você distribuir os custos, dependendo da composição do faturamento, da margem de contribuição, você distribui esses custos e aí você define os markups mínimos. Então, se eu trabalho na mercearia com 35% de markup médio, e o markup mínimo que eu posso trabalhar na mercearia é 26,40. Então, se eu precisar colocar um produto aqui num preço
que vai estimular a venda, qual o menor markup nesse produto, desse grupo de mercearia que eu tenho que trabalhar? 26%. Por que 26%? Porque é exatamente o que pago meu custo fixo. E num produto de padaria, qual o menor markup que eu posso trabalhar nessa estrutura aqui? 167%. Seria o menor markup que eu posso trabalhar para pagar o custo fixo. Se eu quiser ter lucro, eu tenho que ter um markup superior a 167%. Se o produto é um sorvete, qual o melhor markup que eu tenho que trabalhar? O menor, 21,3%. Se é um produto da Bomboniere, qual o menor markup? 56%. Então, dentro das estratégias de precificação, primeiro, nós temos os produtos com forte percepção de preço, que são as chamadas commodities. Esses produtos, nós entendemos que eles são ativadores de vendas. O preço tem que ser até 20% do preço das lojas abastecedoras. Esses produtos não podem representar mais de 6% da venda e não pode representar mais de 10% do lucro. Quando eu faço um desconto, eu preciso limitar esses descontos e impactar em volume, ou seja, se eu vendo 10, eu tenho que vender 14. Se eu vendo 100, eu tenho que vender 140, dependendo do desconto que eu vou aplicar naquele produto. Então, com isso, eu vou ajustar, e aí eu tenho que definir a matriz para tomada de decisão em relação aos limites que eu posso trabalhar de margem de produto. O critério utilizado é margem de contribuição. Ganho muito, paga muito. Ganho pouco, paga pouco. Isso é um critério do varejo em função de que o cliente ele vai no ponto de venda para resolver um problema. Então, o cliente, voltando para casa à noite, ele para numa padaria, não é para comprar pão. Ele lembra que ele não quer preparar a sua refeição no final do dia, ele não quer sujar utensílios, ele não quer ter trabalho na cozinha, então ele para numa loja de alimentos prontos e, de forma conveniente, ele resolve esse problema, né, comprando aquela facilidade. E aí ele vai querer um mix de solução para ele. Então, muitas vezes, ele vai comprar um pão de forma, vai comprar um presunto, vai comprar um suco, vai comprar um leite, e, de repente, quando ele está passando no caixa, ele compra um chocolate. Com isso, se a loja atende a todas as suas necessidades, ele lembra, é uma loja boa para resolver o meu problema. Ela me vende conveniência, facilidade. Facilidade onde os produtos destino são os produtos panificados. Se essa loja resolve o meu problema e o que eu chamo de produto destino, que é o que me levou a ir até aquele ponto de venda, que são os produtos panificados, eu preciso ter um diferencial de percepção de qualidade e aprender a precificar. Se o supermercado está vendendo um produto por R$5, eu não posso vender por 12, não posso vender por 10. Eu tenho que ter a percepção de qual é aquele preço que o cliente está disposto a pagar. Então, diante desse fato, né, a gente tem aí a média que se trabalha dos markups, e aí nós entendemos que a gente precisa trabalhar com estratégias. Não adianta você ir para o mercado, disputar o mercado, que tem empresa fazendo pão francês, faturando 700 milhões por ano, com processos altamente mecanizados e automatizados, empresas de varejo que usam muita tecnologia no processo para definição de mix. Eu não posso ir para disputar esse mercado como se fosse para a guerra, um pedaço de pau, e os meus competidores, os meus adversários, eles enxergam no escuro e utilizam lá tecnologias e ferramentas e estratégias. Eu preciso estar no mesmo nível para competir nesse mercado. É um mercado que se profissionaliza numa velocidade muito intensa, e aí os grandes competidores precisam de informação. O nosso papel é levar estratégia, informação e conhecimento. Nós temos uma série de cursos e treinamentos para informar isso para as empresas. Então, o objetivo desse encontro é colocar um pouco esses pontos principais em relação à questão da precificação. Como tem uma parte do conteúdo que é bem técnico, para algumas pessoas é o primeiro contato, para algumas pessoas já estão acostumadas com essas ferramentas e com essa linguagem,
Quem quiser aprofundar nesse conteúdo, nós temos um treinamento que a gente vai ministrar a partir do dia 24, mas hoje, no nosso encontro aqui, eu estou à disposição para esclarecimento e para a gente poder fazer uma conversa, um bate-papo e tirar dúvidas em relação ao que mais incomoda em relação a essa questão dos aumentos, dos insumos, da precificação, da formação do preço, dos custos. Eu estou à disposição daqueles que quiserem fazer perguntas. Pois não, Marcelinho? Márcio, só lembrar, dia 26, tá? Passando segunda-feira agora, na próxima, a gente vai estar iniciando o curso de gestão para resultados, voltado a isso, tá? Lembrar que o Marcos Paulo está dizendo que quem queira registrar o contato da Ricone, aí ele postou aqui no nosso chat, tá? E eu coloquei aqui também, mais uma vez, Márcio, no nosso chat, para quem quiser receber esse material que a gente colocou, conforme você colocou aí muito bem, é só preencher os dados que a gente manda por e-mail, tá ok? E alguém que quiser fazer uma pergunta, reforçando aqui, pode levantar a mão ou pode abrir aí o som para fazer uma pergunta. Então, boa noite aí para o Balbino, né, Balbino? Fique à vontade aí, obrigado por prestigiar a gente, né? Zé Iris, fiquem à vontade, quem quiser fazer uma pergunta, Francisco. Precificação aí é um problema, Márcio? Será? Eu acho que não, o pessoal não tem dúvida nenhuma. Hein, Kennedy? Colocar preço nos produtos tem importância? Acho que o Francisco está... É bastante importante, Marcelino. Francisco está sem som. Meus preços eu corrijo praticamente todo dia. Todo dia de estar olhando a precificação, porque a minha margem ainda é mais alta que essa que o Márcio falou aí para mim. Tanto da mercearia como de sorvete. Sorvete minha é 40%. Eu coloco em cima do custo deles ainda, né? Em cima da venda deles, da tabela deles. Então, tudo é um custo muito alto de sorvete. A gente pensa que ganha alguma coisa, mas não ganha nada. Então, tem que estar de olho em tudo. Tanto na parte da fabricação própria também, que é bem mais alto que a que passou ainda na nossa padaria aqui. Porque, na realidade, ele falou o mínimo e o mínimo, né? A produção é 126, né? A produção. É o mínimo que pode ser, né? É o mínimo. É bem mais alto ainda, e muito ainda. Porque ainda as coisas estão fora de controle, né? O Francisco estava tentando falar, Francisco? Sim. É o seguinte, né? É sobre a precificação. Nós temos, no caso aqui em Rondônia, e eu estou falando de Porto Velho, nós temos uma situação atípica. Aqui o nosso maior concorrente hoje são os mercados. Os mercados, tem uma rede de mercado grande, tem outros mercados médios. Eles investiram muito nessa área de panificação. Nesse caso, eles puxam o preço dos produtos da panificação lá para baixo para chamar o cliente para a loja. E deixa, muitas vezes, a gente com a mão um pouco atada, porque se a gente acompanhar, não consegue sobreviver no segmento. E qual seria, digamos assim, a orientação que você poderia nos dar para a gente minimizar esse problema? O que a gente tem de experiência é que, no caso do pão francês, a padaria, ela, em média, 40% mais alto do que o preço do supermercado. Para isso, a padaria ela precisa focar numa qualidade diferenciada em relação ao produto e ela precisa ter mix, né? Porque você tem, hoje, em supermercados, 65% da venda do setor de padaria é pão francês. Mas, normalmente, o supermercado não tem mix, não tem produtos diferenciados, não tem serviço. Então, você precisa agregar. Quando a gente fala dos outros produtos, também a gente pode devolver para o supermercado de que também não precisamos vender o leite pelo dobro do preço do supermercado. Então, nós podemos estar precificando de uma forma mais ajustada esses produtos. Produtos de produção é qualidade mix. Produtos de revenda, eu não vou vender mais barato do que o supermercado, eu só não vou vender pelo dobro do preço. Certo. Entendeu? Exatamente. Obrigado aí pela resposta. Bacana. Márcio, temos algumas perguntas aqui no chat. Eu vou ler todas e aí você contextualiza, tá bom? Ok. Só lembrando aqui, vamos lá. A Jéssica, ela está perguntando o seguinte, ela gostaria de saber, em relação às perdas, quais os percentuais
indicados para se ter o CMV dentro das perdas como influenciar. Até que... Bom, deixa eu tentar traduzir aqui, né, a pergunta dela, só um minutinho. Em relação às perdas, quais os percentuais de indicativos, né, para se ter um CMV controlado, certo? A perda de produtos de panificação, a gente trabalha com uma média, aí, o ideal é em torno de 7%, quando eu valorizo os produtos pelo preço de venda e comparo com a venda. Os limites, quando eu tenho uma grande variedade de produto, em torno de 10%, 12% seriam os limites. Quanto maior as perdas, maior as margens eu vou ter que trabalhar para compensar essas perdas. Se eu consigo trabalhar com perdas de 4% ou 5%, que é o que algumas empresas conseguem trabalhar, eu tenho mais margem ou preço mais competitivo, porque a perda vai para o preço, né? Acaba mudando o markup em função de ter a perda. Tá? E aí o CMV vai refletir os custos dos produtos e o volume vendido. Certo. O Hamilton Márcio está dizendo aqui que dia 26 ele vai estar presente aí no curso. A Hanna está fazendo outra pergunta aqui. Nesses tempos de crise, o markup para a confeitaria pode ser rebaixado até que percentual? O que a gente entende é que se o produto tem muito processo, muitas etapas e é muito complexo, não é aconselhável você trabalhar com menos de 230%, 250%. Agora, se o produto ele é um produto que é mais simples, vamos dizer assim, e você tem uma produtividade maior na elaboração, você pode até trabalhar em torno de 180%. E, dentro desse contexto, se o produto tem um valor agregado muito alto, eu vou ter que vender esse produto a mais de R$100 o quilo. Há uma tendência a você ter um markup um pouco mais baixo para produtos com valor agregado muito alto. E produtos que você vai vender a menos de R$50 o quilo, você pode estar trabalhando com markup maior. Por isso que a gente sugeriu aquela média que é praticada em muitas empresas. E é lógico que, quanto maior o número de itens de fabricação própria e mais alto o índice de perda, mais altos são os markups. Quanto menor o número de itens e eu tenho volume e tenho índice de perda baixo, eu posso trabalhar com markups menores que eu vou ter rentabilidade. Então, uma padaria que quer vender pão francês barato, ela normalmente não tem condição de ter mix. Porque se ela tiver mix, ela vai ter um custo de produção maior e ela vai precisar de ter preço. Se ela tem mix, variedade de produto, porque assim, cada pessoa na produção da padaria é, em média, de 10 a 15 itens diferentes. Se eu tiver 3 pessoas na produção, eu vou ter dificuldade de fazer variedade de produto. Se eu fizer grande variedade de produção, eu vou ter menos produtividade. Então, resumindo, se eu quero ter preço, eu tenho que ter menos itens e menos perda. Se eu quero ter variedade de produto, eu vou ter que ter markup. Vou ter que colocar no markup produto. Então, é lógico que tem pães na padaria, uma ciabatta, por exemplo, dá 10 vezes o valor da matéria-prima, né? Então, você tem produtos com 1000% de markup em algumas produções. Agora, produto que você vai vender por R$150, não dá para ter 1000% de markup. Não tem jeito. Por isso que 235 é média, né? É média, tá? Certo. A Hanna tem outra pergunta aqui, Márcia. Ela está perguntando num produto de reaproveitamento, por exemplo, torrada de pão, qual markup deve ser utilizado? Isso é uma pergunta interessante, ou seja, primeiro a gente inclui nas perdas se o produto não é vendido no preço normal. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um produto que a matéria-prima custa 3, eu vendo por 10. Aí eu fabrico 100 unidades e eu vendo 50 unidades por 10 e vendo 50 unidades no chamado pacote econômico pela metade do preço. Ou eu vou transformar numa farinha de pão, ou eu vou transformar numa torrada, e eu vou ter que reprocessar, o produto perde 15% do peso, e eu ainda vou ter que reprocessar e empregar mão de obra, e aí, se eu vendo um preço menor do que o meu preço inicial, na minha opinião, já é perda. Então, se eu fiz 100 unidades e 30 unidades eu não vou vender no preço normal,
eu vou ter que reprocessar, já é perda, porque vira matéria-prima, e aí eu vou embutir no preço. No caso específico da torrada, 1 quilo de pão faz 850 gramas de torrada, e eu ainda tenho mão de obra para reprocessar esse produto, tem energia, tem esforço, e às vezes eu não vou vender no preço de quilo do pão que eu estou fazendo. Acontece muito com farinha de rosca, né? Então, eu vendo pão francês a R$20 o quilo e, às vezes, vendo a farinha de rosca por 12. E eu vou ter perda de 15% a 20% de peso, vou ter que reprocessar, e aí isso aí não é um aproveitamento, é uma sobrevida do produto. Então, se eu fiz 100 unidades de pão francês e sobrou 20 unidades, e essas 20 eu vou fazer farinha de rosca, eu não aproveitei as 20 unidades. Eu perdi 20, que eu deixei de vender no preço normal. Entendeu? Eu vou minimizar essa perda com reaproveitamento. Minimizar, mas não vou aproveitar tudo. Ok. Temos outra pergunta aqui, Márcio, da Camila. Ela está dizendo o seguinte, no caso do estabelecimento que vende tanto almoço no self-service quanto no Marmitex, no Express, como controlar esse custo do almoço? Exemplo, na requisição é solicitado 10 quilos de arroz cru, porém esse arroz, após cozido, é distribuído para os 2 almoços, tanto para a Marmitex quanto para o self-service. Assim acontece com os outros ingredientes. Qual a quantidade média de Marmitex teria que ser vendido por dia para compensar ter esse tipo de venda? O Marmitex eu tenho que calcular o custo tem que representar 40% do preço que eu estou vendendo, e eu vou limitar no Marmitex o cardápio. Então, eu não vou dar a liberdade do buffet no Marmitex, eu vou falar com o cliente, você pode escolher uma proteína, você pode escolher 3 guarnições, você pode escolher tal, e eu vou definir o tamanho da marmita. É 600 gramas, é 550, é 500, eu defini o tamanho. Então, é um produto à la carte, né, onde eu vou definir essa formulação. A cozinha, se eu fiz 10 quilos de arroz, e 4 quilos foi para a Marmitex, e 6 quilos foi para o buffet, a cozinha produziu 10 quilos. E aí eu vou verificar qual foi o faturamento dos 10 quilos, sendo 4 através da marmita e sendo 6 no buffet. O faturamento total com que eu produzi na cozinha, em relação ao custo total de matéria-prima, vai me dar um custo médio de matéria-prima em relação ao meu faturamento total de produção da cozinha. Então, se eu estiver tendo até 35% de custo de matéria-prima em relação ao meu faturamento na cozinha, é viável e é ideal para eu ter rentabilidade. Só que o buffet pode estar com custo de 20% do preço de venda e a marmita pode estar com preço de 40% do preço de venda. Na média, vai depender do volume de cada um. Ok? Ok. Márcio, a Giane, ela está comentando aqui o seguinte, ela está dizendo, nossos clientes são bem exigentes. Quando o produto é bom, eles pagam mais caro, querem qualidade, principalmente nos... Não, está terminando aqui, pode entrar, terminando, eu vou encerrar aqui. Só retomando aqui. Nossos clientes são bem exigentes, quando o produto é bom, eles pagam mais caro e querem qualidade, principalmente nos que vão queijo. Não compram um produto feio ou com pouco recheio, ou pão de queijo com menos queijo. Às vezes, para servir o cliente, acabamos tendo menos lucro. E aí a solução é corrigir, né, Márcio? Tem que fazer a ficha técnica e definir a margem e corrigir o preço, não tem jeito. Uhum. Né? Temos aqui uma pergunta da Silvia, muito interessante aqui. Ela está dizendo o seguinte, sobre o CMV. Ela está dizendo, eu tenho 100 mil para gastar por mês, isso definido para um trimestre. Ou seja, eu entendi que ela tem um orçamento que eles definem para os próximos 3 meses uma compra mensal de 100 mil. Veio um reajuste absurdo sobre os derivados do leite, porém a empresa continuou com o mesmo valor para gastar com o CMV. Isso procede? Isso é certo? O que precisa ser feito? Se eu tenho R$10 hoje, compro um óleo e amanhã ele aumenta e eu estou com os mesmos R$10, eu não consigo comprar. Pelo jeito, ela é a gestora ou ela é a compradora, né, Márcio? E aí? E eu tenho um orçamento de 100 mil e teve um aumento médio nas matérias-primas de 6 mil, meu orçamento tem que ir de 6%, tem que ir para 106. E eu vou ter que ajustar o preço de venda dos produtos, para que o 106 represente sobre o faturamento de produção o mesmo que o 100 representava.
Se o 100 representar 30% do que fatura de produção própria, passou para 106, eu vou aumentar os 6% lá no preço final de venda para que 106 continue representando 30%. Então, eu praticamente vou ter que ajustar... Só um minutinho. 106 vai representar 30%, então eu vou ter que aumentar. Se eu vendia 100, e eu comprava 100, e eu vendia por 333, e ele representava 30%. Agora ele é 106, e tem que continuar representando 30%, o que eu vendia por 333, eu vou ter que vender por 353. Então, eu vou ter que aplicar um reajuste de preço, os 6% vai ter que ser colocado no preço final. Resumindo, se as matérias-primas subiram, vai ter que subir o orçamento. Se vai ter que subir o orçamento, vai ter que repassar para o preço final. Mas pode ser uma decisão estratégica da empresa, falar, não, o queijo subiu, mas ele vai ter uma queda de preço, eu não vou subir a mesma proporção. A mussarela custava 30, foi para 40, depois foi para 50. Então, eu não vou reajustar os produtos como mussarela em 66%. Até porque 2 meses depois a mussarela voltou para 35%. Mas eu tenho que avaliar se aquele aumento é pontual ou se é um aumento definitivo, se é uma tendência mesmo de aumento de preço. Ok? Certo. Márcio, o Diogo está perguntando o seguinte, tem um markup ideal para o pão francês? O normal do pão francês é a matéria-prima representar em torno de 16%, 17% do preço final de venda, né? Então, você vai ter um markup em torno de 500%, mas normalmente no pão francês. No varejo, não é no atacado. Não é venda para distribuir, não é venda para outras pessoas. É venda direta ao consumidor. Só que é lógico que ele é um produto com uma percepção muito forte de preço. Então, tem regiões do Brasil que as padarias optaram em trabalhar com o pão francês num preço mais baixo e aumentar os outros produtos. Tem lugares que o pão francês está numa margem melhor e os outros produtos com uma margem mais inferior. Então, o pão francês é uma commodity, né? Ou seja, ele é uma referência muito forte de preço. O seu padrão de qualidade que você entrega de diferencial vai te permitir trabalhar num preço 20%, 30% mais alto do que o preço de mercado, né? E aí você vai ter realidades de pão francês com pouca margem ou com muita margem. Nós temos exemplo aí, em algumas regiões do Brasil, que a farinha de 50 quilos está custando R$260, seria R$130 o quilo da de 25 quilos. Tem regiões que essa mesma farinha custa R$100, né? E aí isso vai influenciar o preço final de venda também do pão francês, e tem a questão do mercado. Se for colocar o ideal, seria 500%. Legal. Nós temos uma pessoa que levantou a mão, Márcio, mas não está renomeado, quer Sou falar? eu. Fique à vontade. É Patrícia. Me desculpa, Patrícia. Eu queria perguntar como que... Tudo bom, né? Primeiro, eu quis falar em vez de escrever, porque para explicar. Como que é feito para considerar quando tem o buffet por quilo, que a menina fez com a marmita, né? Mas como que faz para medir certinho o custo do buffet por quilo? Por exemplo, a gente mensura se o cliente está comendo em média 400 gramas e mensura, é possível que ele vai comer uma suposição, 80 gramas de arroz, como se fosse uma marmita, um à la carte, ou a gente pesa tudo que foi para o buffet, pesa tudo que sobrou, e assim, sucessivamente, vários tempos em tempos, vai vendo quanto que é o valor do custo real? Como que é feito isso, Márcio? Tem alguma dica? Quando a gente levanta o custo do cardápio, normalmente a gente faz um acompanhamento durante 7 dias, de segunda a domingo, para ver o comportamento de compra daquele cliente, o que produziu na cozinha, o que foi para o buffet, menos o que voltou.
Então, se eu mandei 50 quilos de produtos para o buffet, e desses 50, eu mandei 12 quilos de arroz, 5 quilos de carne, então eu montei esse mix. E o que e voltou 10 quilos, então eu consumi 40. Esse consumo de 40, eu vou calcular o custo desse consumo de 40. Quanto que eu gastei de ingredientes para produzir isso, que é o meu custo do cardápio, né? Que aí já leva em consideração a média de consumo. Em regiões, em pessoas normalmente com maior poder aquisitivo, o consumo médio de proteína aumentou, porque o normal de consumo é 25% é proteína, 25% são os vegetais e 50% são as guarnições, carboidrato. Só que quanto mais nobre é a região, a proteína chegou a 50%, 25% vegetais e 25% carboidrato. Então, o que acontece? Como o consumo médio de proteína cresceu no buffet, o custo do cardápio fica mais caro, né? Isso mesmo. Então, aí você vai ter que vender mais caro. Então, você tem que fazer esse levantamento do que vai de produtos para o buffet e o que volta para ver o consumo médio que reflete o perfil do seu consumidor. Sim. Né? O que acontece muito é assim, eu não sei se tem acontecido em todo o Brasil, mas aqui na nossa região, que é o interior de São Paulo, é muito oscilando ainda, mesmo pós-pandemia, ainda tem muita oscilação. Por exemplo, tem dia que vende tudo, 1h30 já, nossa, tem que correr porque você ficou até sem poder atender toda a necessidade do cliente. Tem horas que 1h30 vem bem pouca gente, então está oscilando muito ainda. Picos de muitas pessoas e picos de loja mais vazia. Então, é muito difícil a gente mensurar. E a gente não pode fazer reaproveitamento da sobra suja, né? Só da sobra limpa. E tem que rebolar, né? Normalmente, a gente, nas operações, a partir de 1h30, 2 horas, a reposição ela é menor e com vasilhas menores, aí tem uma estratégia para poder diminuir. O que a gente faz é o seguinte, o que eu produzi na cozinha, se eu fiz 10 quilos de produtos na cozinha, tem que passar no caixa 70%, mais 70% que eu produzi na cozinha. Eu gostei dessa informação, achei ótimo. Eu vi que você tinha falado antes. Porque então, a gente consegue mensurar, né, o preço médio para poder cobrar. Exatamente. Se a sua performance estiver muito abaixo disso, seu custo está muito alto, e aí você fica pouco competitivo. Então, você tem que ter o custo do cardápio, que ele tem que ser até 25% do preço que você vende o quilo, e o volume que vende no caixa tem que ser mais de 70% do que produziu na cozinha. Então, você quer saber, você tem que medir a cozinha e medir o que passou no caixa. Se eu fiz 100 quilos de comida na cozinha, mais de 70 quilos tem que passar no caixa. Muito obrigada, achei ótimo essa... E não tem como, né, Márcio, você chegar a uma conclusão dessa sem checagem, né, sem acompanhamento, né? Não, a gente foi definindo isso para definir os limites. Se você tiver, por exemplo, eu tenho um cliente que estava passando no caixa 40% do que produzia na cozinha, foi aí que a gente lançou a marmita. Aí agora está passando 75%, só que desses 75%, 40% é vendido através da marmita e 60% é no buffet. Para que diferencie um do outro, porque eu vendo o buffet por 70% e vendo a marmita por 20%, eu tenho que limitar o que vai na marmita e eu tenho que ter pratos exclusivos no buffet. Então, eu tenho pratos mais elaborados que tem no buffet e que não pode ser colocado na marmita, para diferenciar um do outro. Mas sabe uma coisa que você falou, Márcio, que lá no comecinho, né, a hora que eu entrei, que assim, a gente fica muito à mercê, como a gente tem a ficha técnica, como a gente procura sempre os cursos, tem, né, a gente sabe o nosso custo e sabe quanto tem que cobrar. Aí a gente fica com o custo, o preço maior do que os concorrentes, né? Porque você está igual o menino falou, todo dia olhando, toda semana olhando o custo, se subiu, você vai repassar. Aí o que acontece? Mas eu tenho que saber qual que é o meu valor para não poder, se os concorrentes estão muito baixos, porque tem concorrente aqui que vende churrascaria a R$54 o quilo dentro de um shopping e a pessoa vai lá comer só proteína e eu não sei como é que faz para sobreviver.
Eu Aí é não uma posso conta que não também, bate. eu não posso também, por isso que é importante a gente ter o mapa das informações e da operação para definir uma estratégia. E eu tenho que ter um posicionamento de mercado. Quando eu tenho um buffet de R$ 80 o quilo e tenho uma marmita de 19, eu estou atendendo os dois públicos. Agora, dentro da marmita, o que eu ofereço no buffet de 80, também não dá para todo mundo cair num buraco e eu ir junto, né? Quer dizer, eu tenho que ter meus limites. Não adianta, tem que ter meus limites. Mas muito obrigada, ajudou bastante esses 70% também. Tá ótimo, obrigado. Márcio, lembrando aqui, eu coloquei o link aí também, caso alguém se interesse pelo curso de gestão para resultados e análise de performance que a gente vai realizar no próximo dia 26, o curso ao vivo. Aí, quem quiser, é só clicar aí, vai saber um pouco mais sobre o curso, valor e tal, ou me chamar no particular aqui também, a gente esclarece. Deixa eu continuar aqui, ó. O Wagner está dando os parabéns aqui, muito obrigado, viu, Wagner? O Zé Iris também. O William Lima está fazendo a seguinte pergunta, Márcio. Os pães empacotados na venda entre empresas, especificamente pães para hamburguerias e lanchonetes, qual seria a margem de contribuição ideal? Esses produtos que eu vendo, se eu tiver volume, né, o pão empacotado no volume, normalmente eu trabalho com CMV a 35%, até 35%. Tá? Tem que analisar se tem troca, né? Porque se tiver troca, aí eu tenho que aumentar a margem, ou se eu não assumo troca. Porque se eu vendo para quem vai consumir, é diferente de quem vai fazer negócio com o meu produto. Então, se eu vendo pão de hambúrguer para uma mercearia revender, o que venceu eu vou ter que trocar. Então, eu vou ter 10% ali, em média, de troca. Então, eu vou ter que trabalhar com CMV mais baixo. Seria aí em torno de 28, 27. Agora, se eu vou vender para uma hamburgueria que sabe que ele vai consumir aquela quantidade e toda semana eu vou entregar e eu não vou ter troca, porque ele está comprando baseado no que ele vai consumir, não é para fazer negócio de revender o produto, eu posso ficar mais competitivo, né? Porque eu não vou ter a troca. E aí vai girar aí entre 28%, 27% e 35% de CMV para esse perfil de negócio. É lógico que tem custo de logística, tem comissão, tem vendedor. Então, quando a gente trabalha com CMV de 35%, se eu vou gastar 35%, vou chegar no preço de venda, a partir dali eu vou colocar comissão de vendedor, eu vou colocar frete, eu vou colocar um monte de coisa depois disso. Certo. Entendeu? Bacana. A Camila, Márcio, está perguntando o seguinte, para buffet de café da manhã, café da tarde, que eles têm tanto produtos de fabricação própria quanto de revenda, qual que é o CMV ideal? O ideal nesse tipo de operação é não passar de 35%. Tá? E é lógico que vai ter que verificar como é que é esse mix do buffet, se é basicamente produção, porque a gente também tem uma melancia lá sendo vendida por um preço, tem um pão francês sendo vendido por 3 vezes o preço, então vai ter um custo médio. Né? É bem parecido com o self-service, né, Márcio? Nesse sentido aí, né? Exatamente. Porque depende da composição da mesa. Aí entra a estratégia do cardápio, né, Márcio? Se eu faço uma mesa cheia de frios, sofisticados e caros, eu vou ter provavelmente, né, pouca margem. Aí você deu um bom exemplo aí da melancia, né, que é um produto com valor de custo baixo, ou o próprio pão francês e tal. Então, a composição do cardápio também é estratégica, né? O que eu vou colocar nessa mesa? Né? Exatamente. Bacana. Bom, acho que a gente já está chegando ao final, viu, Marcelino? Mais uma pergunta e a gente vai caminhar para o fim. Continuamos dia 26 no curso. Então, eu vou fazer 2, tá? Para matar aqui, ó. O Marcos Paulo está dizendo o seguinte: boa noite a todos, ótimo conteúdo, parabéns. Então isso aqui é um agradecimento. Obrigado, viu, Marcos? E aí o Paulo, Márcio, para finalizar aqui, ó, o Henrique, ele está dizendo o seguinte: se eu vendo o preço do pão francês a R$20 o quilo, qual seria a sugestão do preço de venda do pão doce básico, Márcio? O pão doce básico, né, que é aquele pão simples que não tem, porque assim, se eu vendo pão com creme, com leite condensado, com não sei o quê, aí eu tenho que subir o preço. Se é um pão doce básico,
eu posso ter a estratégia de vender com preço parecido com o pão francês. Isso é muito comum em algumas regiões do Brasil. No Nordeste, eu trabalho muito no estado do Piauí, em Teresina, e lá tem o pão de massa fina e tem o pão de massa grossa. E, às vezes, o pão de massa fina é um pão doce para vender no preço do pão francês. Só que aí ele é um produto com uma formulação mais voltado para isso, ou seja, ele tem 20% de açúcar, mas ele só tem 2% de gordura. E aí ele é um pão macio, um pão doce, mas ele não tem ovos, não tem leite, não tem essa diferenciação. Aí eu posso vender até no mesmo preço do pão francês. Agora, se eu faço um pão com 6% de gordura, com 10% de ovos, com 2% de leite, aí eu vou ter uma massa mais rica, eu não posso estar vendendo no mesmo preço do pão francês. E eu posso ter um pão doce básico, comum, no preço do pão francês, e posso ter brioche, pode ter vários tipos de produto com valor agregado maior. Aí eu tenho que ter o custo da ficha técnica, o markup, igual a gente viu lá nos slides, e aí eu vou trabalhar aí com 3, 4, 5 vezes o preço da matéria-prima quando esses produtos são mais elaborados, porque eles são produtos que precisam ter uma boa performance até para conseguir que a gente subsidie alguns produtos que a gente tem e não consegue ter a mesma margem. Bacana, Márcio. Bom, okay? Então é isso aí. O Balbino está agradecendo aqui, né? Obrigado, viu, Balbino, por prestigiar a gente aí, o presidente do sindicato. Pernambuco, né, Balbino? Onde é que você está mesmo? Não, Balbino, acho que é Rondônia. Rondônia? Isso aí? Não é, Balbino? Rondônia, Só Balbino é Rondônia. Rondônia, Francisco. Obrigado. Obrigado. Bom, aqui sem mais perguntas, Márcio, por enquanto. Então, é isso aí. Vou agradecer a presença de todos vocês, mais esse encontro, dizer que a gente organiza esses encontros todo mês. Hoje eu procurei diminuir um pouco o conteúdo e abrir para a gente fazer esse bate-papo, que eu acho que interagir com vocês é muito importante para a gente poder trabalhar algumas angústias, né? Algumas coisas que são pontuais. Então, eu quero agradecer a participação de todos. E quem quiser aprofundar nesse conteúdo, nós temos o curso aí no próximo dia 26, ok? São todos convidados. Dia 26, 26 estamos aí. Muito obrigado, viu, pessoal? Eu coloquei o link aí do curso. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar aqui.